A loja de antiguidades, com seu nome chamativo Relíquias Antigas, já conheceu dias melhores. Mas tudo muda, tudo se transforma. Atrás das vitrines, que mal deixavam passar a fraca luz do sol outonal, repousavam frágeis estatuetas de porcelana, gravuras amareladas pelo tempo e relógios de ponteiros parados, congelados em um tempo eterno. O ar, impregnado pelo cheiro de madeira envelhecida, parecia denso e espesso, envolvendo qualquer um que cruzasse aquela porta com uma melancolia suave e uma nostalgia delicada. Elisa, uma jovem mulher de aparência frágil e olhar ligeiramente triste, estava diante de uma estante alta, limpando com cuidado uma caixa de bronze esverdeada pelo tempo. Seus movimentos eram suaves e cautelosos, quase como se tivesse medo de perturbar o frágil sopro do passado. Artista por vocação, Elisa depositava um pedaço de sua alma em cada objeto que tocava, compreendendo silenciosamente as histórias e os segredos que carregavam. O tilintar do sino sobre a porta a tirou de seu devaneio. Ela ergueu os olhos e, por um breve instante, seu coração parou. Ali, na entrada, estavam eles. Juliette, com os lábios apertados num gesto de arrogância e uma postura desafiadora, carregava no rosto a expressão de eterno desdém. Luiz, por outro lado, parecia impecável como sempre. O terno preto se ajustava a ele como uma segunda pele, e a camisa branca imaculada, adornada com abotoaduras caras, ressaltava sua autoconfiança inabalável. Juliette, com os cabelos tingidos de loiro e a maquiagem vibrante, lançava olhares de desprezo ao redor, analisando tudo como se estivesse acima daquele lugar. A presença deles na loja de antiguidades se assemelhava à invasão de bárbaros em um mundo frágil, impregnado de memórias e lembranças do passado. Ora! Olá, Elisa! Luiz cumprimentou em um tom exageradamente alto, rompendo a tranquilidade do ambiente. Eu e Juliette resolvemos dar uma olhada nos seus tesouros. Juliette percorreu o espaço com um olhar carregado de desdém, avaliando mentalmente o valor de cada peça. Meu Deus, isso aqui fede a naftalina! Exclamou, franzindo o nariz de maneira teatral. E tem tanta tralha! Não entendo como a Elisa ainda não sufocou nesse depósito de velharias. Elisa respirou fundo, tentando manter a calma, e devolveu a caixa de bronze ao seu lugar na prateleira. O que vocês querem? Perguntou, mantendo a voz firme. Ah, nada demais. Só quisemos dar uma olhada em como você está levando essa vidinha miserável, respondeu Luiz, sem tirar dela seu olhar zombeteiro. Afinal, você sempre sonhou com isso, não é? Se esconder em um canto e se cercar de velharias? Juliette soltou uma risada irônica, cobrindo a boca com a mão. O anel sofisticado em seu dedo brilhou sob a luz. Eu realmente não entendo como alguém consegue viver em meio a tanta poeira. Esse cheiro! Meu Deus! Disse ela, estremecendo com nojo. E como você consegue ganhar dinheiro aqui? Elisa mordeu o lábio, mas não respondeu. Seus olhos percorreram a loja que ela conhecia tão bem, o lugar onde passou inúmeras noites em claro, examinando cada peça, estudando sua história, trazendo cada uma delas de volta à vida. Aquela loja era sua alma. As palavras de Juliette a atingiram como cacos de vidro cravando-se em seu peito. Enquanto isso, Luiz, com um ar satisfeito, começou a andar pelo espaço, tocando tudo o que via pela frente. Algo no comportamento dele despertou em Elisa uma inquietação. Por que ele estava tão interessado em sua loja agora? Ele nunca demonstrou o menor apreço por suas paixões. Olha só, Juliette, que peça curiosa, disse ele, pegando da prateleira uma bengala antiga, com um cabo de prata trabalhado. Mas que coisa deprimente. Isso é uma piada. Ele soltou uma risada zombeteira e virou-se para Elisa. Você realmente acha que alguém se interessa por isso? Isso é antiguidades, Luiz. Tem valor, respondeu ela em voz baixa, tentando disfarçar o nervosismo. Valor? Luiz riu alto. Quem compraria essa velharia? Além de você, claro. Você sempre foi uma estranha nesse mundo. Juliette riu em sintonia com ele, como um eco sarcástico. Luiz riu, se olhando em um espelho antigo com uma moldura ornamentada. Elisa reprimiu um estremecimento. Durante todos os anos em que esteve com Luiz, ele a destruiu emocionalmente da mesma forma que fazia agora. Só que, dessa vez, ela se sentia ainda mais indefesa, como se seu ex-marido tivesse arrancado dela um pedaço de sua essência e de sua fé nas pessoas. Sua fracassada.
Achou que o divórcio ia te salvar? Luiz zombou, como se tivesse lido seus pensamentos. Só passei aqui para ver como anda sua vidinha. E pelo visto, continua se afogando nesse pântano. Estou muito satisfeita com o que tenho, respondeu Elisa, esforçando-se para manter a calma. Será mesmo? Luiz franziu os lábios, fingindo refletir. Eu achei que você ainda se arrependia de ter perdido sua chance. Agora, poderia estar do outro lado do balcão, e não nesse depósito de naftalina. Juliette soltou uma risada cortante. Pois é. Você poderia estar esbanjando o dinheiro do Luiz em vez de ficar aqui respirando poeira. Elisa baixou os olhos, sentindo o rosto arder. Ela queria gritar, mandá-los embora. Mas sabia que isso só lhes daria mais prazer. Sentia-se como uma criança perdida no meio de uma tempestade indefesa, sem saída. Seu coração se aperta de dor. Aquelas palavras não são apenas insultos. Elas confirmam seus medos mais profundos. Elisa acredita que o divórcio vai lhe trazer liberdade, mas Luiz, com suas provocações, mostra que, de alguma forma, ainda exerce poder sobre ela. E você ainda achou que ia ser feliz? Acrescenta Juliette, sem desviar o olhar do próprio reflexo no espelho. Toda sua felicidade agora se resume a esse monte de tralhas velhas. Elisa fica em silêncio, incapaz de responder. As palavras de Luiz, sua arrogância, tudo aquilo sobe à sua garganta como um nó sufocante. Ela quer desaparecer. Sumir dali. Deixar de existir por um instante. Ah, Elisa, me diz. Você ainda sonha com seu príncipe encantado? Zomba Luiz já próximo à porta, soltando uma risada cruel. E nesse momento, algo dentro dela se quebra. A lembrança de Nicolas a atinge como uma lâmina afiada, sua voz, seus olhos cheios de amor. Tudo ainda está tão vívido em sua memória. E agora, ali está Luiz. O homem que um dia jurou estar ao seu lado, agora se diverte com sua dor. Zomba de seu sofrimento, de sua perda. Por favor, vão embora, sussurra Elisa, a voz quase inaudível. Certo, certo. Luiz dá de ombros. Nós já estamos indo. Mas lembre-se, a culpa de tudo isso é sua. Eles saem, e a porta se fecha atrás deles. Elisa permanece imóvel. Então, as lágrimas que por tanto tempo tentou segurar começam a cair grossas, quentes, ardendo contra sua pele. Ela apoia as mãos no balcão e desaba em um choro sufocante. Lágrimas de amargura, de humilhação, de frustração e impotência. Ela não consegue se controlar. Será que eu sou mesmo uma fracassada? O pensamento a atravessa como um golpe cruel enquanto ela enxuga os olhos, sentindo-se afundar ainda mais no desespero. Elisa enxuga as lágrimas com um lenço. Ela se levanta e caminha até o espelho. Seus olhos estão vermelhos e inchados, e seu rosto reflete apenas tristeza e cansaço. Ela encara sua própria imagem, mas sente que não se reconhece. Então, seu olhar se desvia para o antigo violino pendurado na parede, como um lembrete silencioso de Nicolas. A vida dele se interrompeu de maneira tão abrupta que muitos demoraram a acreditar. Um músico talentoso, que criava o filho sozinho depois que a esposa abandonou a família um ano após o nascimento da criança. Na época, Elisa se recusava a aceitar o que havia acontecido. Como aquela mulher teve coragem de deixar o marido e o próprio filho para trás? E depois da trágica morte de Nicolas, o pequeno Theo passou a viver com a avó, Madalena. Elisa, dentro de suas possibilidades, tentava visitar o menino sempre que podia. Ele tinha acabado de começar a escola, e Madalena, já idosa, enfrentava dificuldades cada vez maiores para cuidar do neto sozinha. Elisa, sem filhos e divorciada, tentava ajudá-la. Talvez fosse sua forma de compensar a dor da perda. Elisa muito desistiu de qualquer ilusão sobre sua vida pessoal. Com Nicolas, as coisas não deram certo. Com Luiz, foi ainda pior, só brigas, mentiras e traição. Ela se lembra de como, ainda estudante, se deixou levar pelo charme de Luiz e acabou rompendo com Nicolas. Mas agora, de que adiantava pensar nisso? O passado não podia ser mudado. Mergulhada em seus pensamentos, Elisa caminha lentamente até um canto da loja, onde repousa um antigo estojo de couro desgastado. Há 6 meses, ele está ali, como um lembrete silencioso do que foi perdido. Toda vez que o vê, sente a dor antiga ressurgir com força renovada.
Mas agora, algo diferente acontece. Uma sensação estranha e inexplicável a atrai para o estojo, como se uma força invisível a chamasse. Com cuidado, ela passa a mão sobre a superfície envelhecida do couro antes de abrir os fechos. Dentro, sobre o forro de veludo, repousa o violino. Elisa o segura com delicadeza. No mesmo instante, sente como se tivesse nas mãos um pedaço da alma de Nicholas. Um sorriso involuntário surge em seu rosto ao se lembrar de quando ele lhe ensinava escalas. Lembre-se, Elisa. A voz dele ecoa em sua memória. A música é a linguagem da alma. Se você aprender a entendê-la, conseguirá compreender as pessoas também. Com dificuldade, ela segura as lágrimas. Elisa coloca o violino sobre a mesa e abre um pequeno bolso dentro do estojo. Além de um arco reserva e um pouco de breu, encontra uma pasta com partituras. Ela se lembra bem que Nicholas sempre a carregava consigo. Com um aperto no peito, Elisa abre a pasta, esperando encontrar partituras conhecidas. Mas, em vez disso, se depara com uma composição que nunca viu antes, escrita com uma caligrafia irregular. Seu coração dispara. Não era a música que Nicholas deveria tocar naquela noite. Disso ela tinha certeza. Elisa pode não ter formação musical, mas entende bem sobre o assunto. E isso graças aos ensinamentos dele. Com atenção, ela analisa a partitura. Aqui e ali, encontra símbolos estranhos, que se parecem com códigos, círculos, triângulos, cruzes rabiscados apressadamente entre as notas. Nunca tinha visto aquilo antes. De quem seriam aquelas anotações? Ela vira a folha, esperando encontrar alguma explicação. Nada. O que significa isso? Sussurra, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Nesse instante, o sino da porta tilinta suavemente. Passos leves ecoam pela loja. Tia Elisa. Olá, diz uma voz infantil. Ela se vira e vê Theo parado na entrada, com a mochila nas costas e segurando um carrinho de brinquedo. Agora ele parece um verdadeiro estudante. Há algum tempo, passou a visitá-la todos os dias após a escola. Esse pequeno ritual já fazia parte da rotina dos dois. Esse pequeno ritual facilitava a vida de Madalena. Ela já não tinha tanta disposição para correr atrás de um menino cheio de energia. Mas Elisa era diferente. Dona do próprio tempo, podia trabalhar o dia todo quando o movimento era bom ou encurtar o expediente quando as coisas ficavam paradas. Oi, Theo, disse ela com um sorriso, tentando disfarçar a inquietação. Já terminou tudo? Que bom! Como foi o dia? Te passaram muita lição de casa? O menino sorriu. Quase nada. Só tarefas orais. A vovó vai poder descansar. Ele se aproximou mais e olhou para as partituras com curiosidade. Isso era do meu pai? Perguntou, e seus olhos brilharam com interesse. Sim, respondeu Elisa. Mas são partituras estranhas. Ela não queria demonstrar sua preocupação, então tentou manter o tom leve. E esses símbolos? Theo apontou para as anotações incomuns. Parecem algumas marcações, respondeu Elisa, sem saber o que dizer. Talvez seja um segredo, sugeriu o menino, animado. Vendo o olhar surpreso dela, acrescentou. Papai adorava segredos. Dizia que eles tornam a vida mais interessante. Elisa sorriu, lembrando-se de Nicholas. Ele sempre criava jogos e desafios para eles. E se Theo estivesse certo? E se essa partitura escondesse algo? Que segredo poderia estar guardado ali? As anotações definitivamente não eram de Nicholas. Ela conhecia bem sua caligrafia, tinham estudado juntos na mesma turma. Afinal, você é a única que realmente entende minha música, disse-lhe uma vez, segurando a mão dela. Você sente a música da mesma forma que eu. E você é minha música, respondeu ela naquele dia. Seu coração se aquece com a lembrança. As lágrimas voltam a brilhar no canto dos olhos. Como sente falta do toque de Nicholas. De sua voz. De seu riso. Tia Elisa. Então, a vovó me pediu para te falar uma coisa, disse Theo, abaixando o olhar. Ele hesita antes de continuar. Ela disse que você é muito boa em desenhar, por isso quer que você faça um retrato dela. Elisa franziu a testa. Sim, eu gosto de desenhar. Mas por que a sua avó quer um retrato? Theo hesitou antes de responder, como se tivesse medo de dizer algo errado. Ela quer que faça uma fotografia do retrato para
para o túmulo. As palavras saíram baixas, quase sussurradas. A vovó Madalena disse que vai partir em breve e quer ser lembrada como é agora. O coração de Elisa se aperta. Ela sabe que Madalena já não é jovem e que suas forças estão se esgotando. Mas a ideia de desenhar um retrato para uma lápide a deixa com gosto amargo na boca. Eu vou com você, diz ela, suavemente. Mas antes, que tal tomarmos um chá e comermos alguma coisa? Theo concorda, e juntos, seguem para a pequena sala nos fundos da loja. Elisa sempre mantém algo para comer por ali, não tanto para si mesma, mas para Theo ou para clientes habituais. Ela serve leite quente e oferece ao menino algumas rosquinhas frescas, compradas na cafeteria da esquina. Depois de comerem, Elisa tranca a loja e os dois seguem para a casa de Madalena. A casa de madeira ainda é firme, apesar do tempo e do clima terem deixado suas marcas, a tinta descascada em alguns pontos, a madeira ressecada pelo sol e pela chuva. Mesmo assim, há um certo encanto no lugar. O jardim, com sua trilha de pedras irregulares, mantém um ar acolhedor e familiar. As velhas macieiras no quintal também pareciam esquecidas. Elisa, mais uma vez, se repreende por ninguém cuidar do jardim há tanto tempo. Eles entram na casa, e o cheiro forte de ervas e remédios as envolve imediatamente. Madalena está sentada em uma poltrona perto da janela. Seu rosto está pálido, e seus olhos refletem tristeza e cansaço. Ah, Elisa, minha querida, entre, diz a idosa com um sorriso fraco. Como é bom ver você. Elisa se aproxima e a abraça, sentindo quanto seu corpo está mais magro e frágil. Theo já te contou, não é? Madalena sorri levemente. Sim, responde Elisa, tentando conter o nó que se forma em sua garganta. Sei que você é tão talentosa. Gostaria muito que desenhasse meu retrato. Elisa engole em seco. É doloroso olhar para aquela mulher e saber que seu tempo está chegando ao fim. Será uma honra, responde, com a voz suave. O rosto de Madalena se ilumina. Ah, minha filha, muito obrigada. Eu já separei o material. Theo, querido, ajude aqui. O menino se levanta sem hesitar, percorrendo a sala até encontrar o que precisa. Com cuidado, traz a tela e as tintas, colocando tudo diante de Elisa. Quando tudo está pronto, ela se senta à frente de Madalena e pega um lápis para os primeiros esboços. A idosa observa com um sorriso tranquilo, seus olhos brilhando com uma bondade especial. Elisa, diz ela, de repente. Elisa ergue o olhar. Você se parece tanto com o Nicholas. Tem a mesma doçura, a mesma luz. Ela faz uma pausa, como se relembrasse algo. Ele teria ficado tão feliz em saber que Theo está perto de você. Acho que as pessoas criativas são assim, diz Madalena, pensativa. Elisa desvia o olhar, tentando esconder as lágrimas. Ela sabe que Nicholas teria ficado feliz. Mais do que isso, sente sua presença invisível ao seu lado, um apoio silencioso, um amor que nunca desapareceu. Mas tudo isso vem envolto em dor, na ferida aberta da perda. Eu também sinto falta do Nicholas, diz ela, em voz baixa. Ele era uma pessoa incrível. Faz uma pausa, suspira e continua. Pena que nada deu certo entre nós. Primeiro, me casei com Luiz. Depois, ele também se casou. Agora, estou divorciada, sem filhos, sem família. E ele, já se foi há 1 ano. Sim, minha querida, sussurra Madalena, soltando um suspiro melancólico. Seus olhos se perdem em algum ponto distante. Ele era o sentido da minha vida. E agora, logo estarei com ele. Elisa aperta o lápis entre os dedos, sentindo um aperto no peito. Pouca gente sabe, mas eu e o pai de Nicholas não conseguíamos ter filhos, continua Madalena. Sua voz soa distante, como se estivesse revivendo cada lembrança. Já pensávamos em procurar um orfanato quando uma médica conhecida sugeriu um tratamento. Fizemos o tratamento, e então, descobri que estava grávida. Ela solta um sorriso fraco. Um verdadeiro milagre. Elisa não sabe o que dizer. Palavras são inúteis diante de histórias assim. Ela apenas continua desenhando, concentrando-se em cada traço. Com delicadeza, tenta colocar no retrato toda a ternura, toda a compaixão que sente. O som suave do lápis deslizando sobre a tela preenche o silêncio da sala. Seus olhos não se desviam do rosto de Madalena. Ela vê cada ruga,
cada linha marcada pelo tempo. E se esforça para capturar mais do que apenas a aparência. Quer registrar também a sabedoria, a bondade e a serenidade daquela mulher. Theo senta-se ao lado, observando tudo com atenção. De vez em quando, ele se aproxima de Elisa, espiando por cima do ombro para ver o progresso do desenho. Curioso, faz perguntas, e ela responde com paciência. Elisa sabe que, para um menino que perdeu o pai tão cedo, sua presença significa muito. Tia Elisa, você desenha muito bem, exclama Theo, encantado, quando o retrato está quase pronto. Ela sorri. Eu me esforço, Theo. Você sabe que estudei para isso. Será que eu também posso aprender? Pergunta ele, com esperança no olhar. Elisa passa a mão de leve sobre os cabelos do menino. Claro que sim. Se quiser, eu te ensino. Os olhos de Theo brilham de alegria. Elisa observa por um instante e sente o coração se aquecer. Ele é o filho de Nicholas. E agora, ela percebe o quanto ele precisa dela. Ele espera amor e cuidado. E no fundo, ela sabe que está pronta para oferecer isso. Como um dia quis oferecer a Nicholas. A pintura toma forma. No quadro, Madalena aparece radiante e serena. Seus olhos brilham com bondade. E então, minha querida, a idosa diz, levantando-se com esforço da poltrona. Como ficou? Elisa prende a respiração. Espera ansiosa pela reação dela. Madalena se aproxima do retrato. Seus olhos percorrem cada detalhe, e um brilho de admiração surge em seu olhar. Ela sorri, emocionada. Elisa sente os lábios tremerem. Ela se aproxima e envolve Madalena em um abraço carinhoso. Obrigada pelas palavras. Fico feliz que tenha gostado. Eu não gostei apenas, responde Madalena, retribuindo o abraço. Eu te agradeço do fundo do coração. Ela suspira e continua. Você não fez isso só por mim, mas também pelo Theo. Esse retrato não é apenas uma pintura, é algo muito maior. Uma ponte entre o passado e o futuro. Elisa sente um nó na garganta. Após um breve silêncio, Madalena olha para ela com ternura. Ontem, eu e Theo conversamos bastante. Ele é um menino tão bom. Ela faz uma pausa, como se pesasse as palavras antes de falar. Tenho um pedido a te fazer. Sei que não será fácil, mas... Você poderia cuidar do Theo por alguns dias? Elisa pisca, surpresa. Cuidar dele? Sim. Preciso ir ao hospital para alguns exames e ficar internada por um tempinho. Com você, ele estará seguro. Além disso, sua casa é mais perto da escola. Elisa dá um passo para trás, atordoada pelo pedido inesperado. Eu não sei, Madalena. Não sei se vou conseguir. Ela olha para Theo, que a observa em silêncio. Mas eu vou tentar. Eu gosto muito dele. Eu sei, minha querida, diz Madalena com um sorriso fraco. Eu vejo como você olha para ele. Por favor, não me negue esse pedido. Você se parece tanto com o Nicholas. Sei que ele faria o mesmo no seu lugar. Elisa respira fundo. Tudo bem, sussurra. Pode contar comigo. O alívio se reflete no olhar de Madalena. Ela se aproxima, toca a mão de Elisa e diz, com gratidão. Obrigada. Você está salvando minha alma da culpa por esse menino. Elisa não entende completamente o que Madalena quer dizer com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, sente que sua vida está prestes a mudar para sempre. E amanhã, depois da escola, você vai direto para a loja. Combinado? Uhul! Agora eu posso ficar na sua loja o tempo que quiser. Gritou Theo, animado. Madalena sorriu, sentindo um calor suave no peito. Ela não se enganou sobre Elisa. Uma mulher boa, generosa. Só teve azar no amor. Mas, quanto a isso, nada podia ser feito. Ou será que o destino ainda lhe reservava algo? Elisa se despediu e saiu para a rua. Não precisou esperar muito. Logo, os faróis de um táxi iluminaram a esquina. Ao entrar no veículo, ela se recostou no banco, lutando contra o cansaço que a dominava. As luzes da cidade piscavam pela janela, refletindo nas vitrines das lojas e nos letreiros luminosos dos cafés. Mas nem todo aquele brilho conseguia dissipar a melancolia que pesava em seu peito. Você se incomoda com um pouco de música? Perguntou o motorista, lançando-lhe um olhar pelo retrovisor. Não, claro que não.
Pode tocar. Para sua surpresa, o homem era um apreciador de música clássica. Os primeiros acordes de um violino suave encheram o carro. Uma melodia de Tchaikovsky. O coração de Elisa apertou. O violino. Nicholas. Sua risada, seu olhar profundo, suas mãos longas e delicadas ajustando as cordas do instrumento. A expressão serena quando mergulhava no mundo da música. Querido Nicholas. O nome dele ecoou em sua mente, como um sussurro do passado. As lembranças vieram como uma enxurrada, sem pedir permissão. As luzes da cidade se refletiam no vidro embaçado, espalhando-se como pinceladas suaves de uma aquarela borrada. Elisa olhava fixamente para elas, mas sua mente estava longe dali. Ela se afundava no passado, em memórias que haviam se assentado no fundo de seu coração, como poeira sobre um livro esquecido. Os anos de escola. Uma época maravilhosa. Ela era jovem, cheia de sonhos e esperanças. O que acha? Quando começam as férias? A voz de Nicholas soou em sua mente tão clara e nítida que parecia que ele estava ao seu lado, segurando sua mão. Ele sempre falava de maneira leve e descomplicada, até mesmo sobre os assuntos mais sérios. Era o oposto dela, melancólica, introspectiva, sempre perdida em pensamentos. Alto, de olhos azul claros e sorriso largo, os cabelos sempre um pouco rebeldes. Mesmo nos últimos anos da escola, Nicholas continuava sendo aquele garoto competitivo, sempre querendo ser o melhor. Mas ele também sabia surpreender. Elisa nunca esqueceu o dia em que, no concurso de talentos da escola, ele pegou o violino pela primeira vez e começou a tocar. Ela não conseguiu desviar o olhar. Ele sabia o que estava fazendo. Lembra? Você prometeu me ensinar música, e eu prometi te ensinar a desenhar. Naquele momento, os olhos de Nicholas brilhavam como se o mundo inteiro fosse um grande e emocionante desafio. Elisa sorriu diante da lembrança, mas logo sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. O táxi freou bruscamente no semáforo, fazendo-a estremecer e voltar à realidade. O motorista lançou um olhar rápido pelo retrovisor. Tudo bem? Perguntou, sua voz carregando mais um tom de cortesia automática do que verdadeira preocupação. Sim, está tudo bem, respondeu Elisa, com calma. Mas, por dentro, tudo queimava com a dor das lembranças. Pensar em Nicholas sem chorar era impossível. Ele foi quem lhe deu uma juventude genuína, cheia de sinceridade e de um amor puro. Eles eram um casal, como alguns brincavam na escola. Estudavam juntos, sonhavam juntos, riam juntos. Era quase um ritual. Nicholas sempre a acompanhava até em casa, não importava se estivesse chovendo, nevando ou se o céu estrelado iluminasse a noite. E, por mais que ela tentasse disfarçar o rubor ao ouvir seus elogios, cada palavra dele aquecia sua alma. Elisa, você sabe que é especial, não sabe? Ela se lembrava perfeitamente daquele momento. Nicholas observava um de seus desenhos no caderno de esboços quando disse aquilo. Parece que você nasceu para criar. Ele fez uma pausa, sorriu e continuou. Sabe, a música é som, e suas pinturas são silêncio. Mas as duas falam a mesma língua. As palavras de Nicholas fizeram Elisa corar até a ponta das orelhas. As declarações dele sempre eram assim, simples, diretas, sem exageros. Elisa o amava, mas sua timidez a impedia de dizer isso em voz alta. O táxi voltou a se mover, e uma música pop qualquer começou a tocar no rádio. Mas Elisa já não ouvia mais. Estava mergulhada em suas lembranças, revivendo cada detalhe. Ah, para com isso, Elisa. Vocês dois estão apaixonados. Não precisa fingir. Ria Natália, sua melhor amiga e colega de carteira. Os amigos costumavam chamá-la de Nath, um apelido que ela adorava. Para, Nath. Não tem nada disso. Somos só amigos. Elisa tentou disfarçar o embaraço. Só amigos. Sei. Você já viu como ele olha para você? Parece coisa de romance. Dá até para filmar uma cena de cinema. Elisa revirou os olhos, fingindo desprezo. Mas, no fundo, sabia que a amiga tinha razão. Ela se lembrou perfeitamente do dia em que os dois fugiram da aula juntos. Bem, fugir talvez fosse um exagero. Nicholas apenas insistiu que um passeio no parque seria muito mais interessante do que uma aula monótona de álgebra. Alguns momentos são mais importantes do que equações, Elisa, disse ele,
segurando sua mão com um sorriso despreocupado. A promessa de amizade eterna era dita sem peso, sem cobrança. Eles riam, pregavam peças um no outro e se divertiam, mesmo quando todos ao redor tinham certeza de que havia um romance entre eles. Talvez houvesse mesmo. Mas nem Elisa sabia dizer ao certo o que os unia. Será que era preciso definir? Naquele tempo, bastava estarem juntos. Vamos para a quadra depois da aula. A voz de Nicholas surgiu em sua memória. O que eu faria lá? Retrucou Elisa, fingindo desinteresse, embora sentisse o rosto esquentar. Nicholas balançou a cabeça, rindo. Achei que você ia torcer por mim. Hoje jogamos contra a turma do outro bloco. Ah, é um jogo de vôlei. Você espera que eu fique desenhando meus Van Goghs na arquibancada? Cruzou os braços, fazendo cara de indignada. Nicholas ergueu as sobrancelhas, provocando. Mas você é minha artista, não é? Ela fez um biquinho, fingindo irritação, mas logo cedeu ao riso. E você é o meu músico, isso é óbvio. Respondeu, desafiadora. Exatamente. Você com seus quadros, eu com minha música. Nicholas levantou o olhar para o céu e sorriu. Quem sabe um dia, juntos? Você pinta, eu componho. Teremos nossa própria exposição. Essas palavras ficaram gravadas para sempre em sua memória. Mas, como tantas promessas da juventude, os sonhos foram ofuscados pela vida real. Após o ensino médio, eles se perderam por um tempo. Elisa entrou para a Academia de Artes. Nicholas seguiu seu caminho na música, se preparando para entrar no conservatório. Eles ainda trocavam mensagens de vez em quando, ligavam um para o outro. Mas, aos poucos, a vida foi os afastando, cada um sendo levado para uma direção diferente. Elisa foi arrancada de suas lembranças quando o táxi deu um solavanco repentino. Tudo bem? Perguntou ela ao motorista. Sim, desculpe. Foi um buraco na rua, respondeu ele, sem graça. Ela suspirou, voltando para os pensamentos que tanto insistiam em ressurgir. O destino os reuniu novamente anos depois. Pura ironia. O reencontro aconteceu durante a exposição de seus trabalhos na faculdade. Nicholas entrou na galeria exatamente no momento em que Elisa explicava sobre seus traços e suas nuances de cor. Elisa. A voz veio de algum lugar no meio da multidão. Ela se virou. E lá estava ele. O jovem diante dela era alto, magro, bem cuidado. Por um instante, pareceu um estranho. Mas os olhos eram os mesmos. Brilhantes, cheios de vida. Nicholas sussurrou, sem acreditar. Você está aqui? Nessa cidade? Por que nunca me disse? Ela ainda tentava processar a surpresa quando ele se aproximou, também visivelmente emocionado. Incrível, disse ele, com a voz tremendo. Elisa, sem pensar, se lançou para abraçá-lo. O toque dele era quente, familiar, como se o tempo não tivesse passado. Por que não veio antes? Perguntou ela, tentando soar ofendida. Nicholas sorriu, provocador. E por que você não me procurou, Elisa? Eles se olharam, e por um instante, parecia um empate. Elisa queria acreditar que aquele reencontro significava um recomeço. Talvez, até algo maior do que a amizade. Mas será que o destino lhes daria essa chance? Talvez tudo tivesse sido diferente se Luiz, com sua insistência em comum, não tivesse invadido a vida de Elisa. E quem te mandou essas flores? Perguntou Nicholas, apontando para o buquê que ela segurava. Elisa deu de ombros. Para ser sincera, ainda não sei. Nem tinha um cartão. E era verdade. Naquele tempo, Elisa tinha admiradores de sobra. O assunto do buquê logo foi esquecido. Mas, com o tempo, ficou claro que um novo pretendente fazia de tudo para chamar sua atenção. Luiz era mais velho, confiante, com charme discreto de quem sempre consegue o que quer. Elisa não sabia ao certo o que a fez notá-lo. Talvez porque, naquele momento, ela mesma buscasse algo novo. Ou apenas algo que a fizesse sentir algo diferente. Você é como uma rosa de chá entre dentes de leão, costumava dizer Luiz, cobrindo-a de elogios. Na época, a comparação lhe pareceu doce, inocente. Ela sequer se preocupou com o jeito prático e calculista dele. Foi Luiz quem, ao ver Nicholas pela primeira vez, o chamou de paixonite juvenil.
Nicholas, por outro lado, sempre pareceu enxergar algo que Elisa não via, como se instintivamente sentisse que havia algo errado. Certa vez, eles tiveram uma conversa difícil. Elisa, tem certeza de que ele é a pessoa certa para você? O olhar de Nicholas era tão triste que fez o coração dela se apertar. Por que está perguntando isso? Murmurou, quase sem voz. Há algo nele que me preocupa. Tome cuidado, por favor. Elisa apenas riu e balançou a cabeça. Achou que fosse apenas ciúmes. É claro que Nicholas está com ciúmes, pensou na época. A explicação parecia óbvia para sua alma romântica. Como ela estava enganada. Luiz começou a frequentar sua casa com mais frequência, sempre trazendo algo para impressioná-la. Dessa vez, Luiz segurava uma fotografia. Sabe quem é esse? Perguntou, com um sorriso calculado. O que tem nela? Elisa pegou a foto automaticamente. O choque foi imediato. A imagem mostrava Nicholas abraçando outra mulher, em uma situação que parecia comprometedora. Um flagrante óbvio, um truque barato. A montagem era tosca, uma adulteração mal feita. Mas Elisa, ingênua e emotiva, acreditou em cada palavra de Luiz. Ou talvez quisesse acreditar. Talvez precisasse de uma desculpa para seguir em frente, para se convencer de que Luiz era o caminho certo. Os braços de Nicholas ao redor daquela desconhecida selaram sua dúvida. Anos depois, ela ainda não conseguia entender como foi tão fácil perder Nicholas. E pior, como confiou em Luiz, um homem que, no fim, a fez abandonar seus sonhos e seu amor sem hesitação. Não demorou para os colegas da universidade começarem a comentar que Nicholas havia se mudado para uma cidade distante para estudar no conservatório. Ele deixou o passado para trás. E Elisa? Só ficou com a dor de sua própria escolha. Moça, chegamos. A voz do motorista tirou de seus pensamentos. Ela piscou algumas vezes e olhou pela janela. Estava em frente ao seu prédio. Ah, sim. Obrigada. Ela pegou o dinheiro para pagar a corrida. O motorista hesitou por um instante, depois sorriu. Moça, se cuida, viu? Talvez ele tenha notado as lágrimas discretas em seu rosto. Elisa apenas acenou com a cabeça e saiu do carro. O ar frio da noite a envolveu. Os pensamentos sobre Nicholas ainda fervilhavam em sua mente. Seria apenas nostalgia? Ou haveria algo mais naquela história que ela ainda não tinha percebido? Nicholas sempre viveu intensamente. Nos últimos anos, ele começou a ganhar dinheiro com sua música. Isso, por si só, não era surpreendente. Mas então, por que Elisa sentia que havia algo mais por trás de tudo? Músicos bem-sucedidos vivem com conforto. E daí? Ela mesma não passava dificuldades. Embora a loja de antiguidades só tenha sido possível graças à ajuda de seus pais. Venderam a casa de campo e o carro para que a filha finalmente emergisse do buraco negro da depressão, resultado de seu casamento fracassado. Nenhum de seus conhecidos jamais suspeitou do quanto Luiz era um miserável quando se tratava dela. Um ano antes do divórcio, ele passou a exigir explicações sobre cada centavo que Elisa gastava. Mas com as amantes, nunca economizou. Casacos de pele, joias, colares de ouro, broches caros. Para a esposa, um jogo de panelas no aniversário. Pegue, não se prive de nada, disse ele com sarcasmo. Elisa nunca se importou com presentes caros. Só queria ser valorizada. Mas Luiz nem isso soube oferecer. Até sua data de aniversário ele esqueceu. Nicholas, por outro lado, nunca se esquecia. Mesmo quando estava preso em um casamento infeliz com uma mulher que, como um pássaro oportunista, o abandonou. Foi embora para o exterior com o amante, deixando o filho para trás. E essa mulher ainda ousava se chamar de mãe? Elisa mal conhecia Irina. Se viram poucas vezes pela cidade. Uma mulher bonita, esbelta. Mas o que mais a incomodava era algo que não conseguia ignorar. Irina se parecia demais com ela. Quase como um reflexo. Seria apenas coincidência. Na manhã seguinte, Elisa entrou na loja sentindo um peso estranho no peito. Mal teve tempo de pensar a respeito, pois, assim que atravessou a porta, o tilintar do sino a fez erguer os olhos. Na entrada, um homem aguardava pacientemente. Ele não parecia um cliente comum. Era jovem, alto,
com uma expressão gentil e um sorriso simpático. Segurava nas mãos uma pequena caixa de madeira, escurecida pelo tempo. Bom dia, cumprimentou ele, sua voz calma e segura. Meu nome é Vicente. Vi no seu site que você ajuda a avaliar antiguidades. Claro, respondeu Elisa, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Não pretendo vendê-la, só para deixar claro, apressou-se a dizer Vicente, colocando a caixa sobre o balcão. Ela pertenceu ao meu avô. Só queria saber mais sobre sua história e valor. Elisa observou a peça com atenção. Era feita de madeira escura, adornada com delicados padrões metálicos. Ela deslizou os dedos pela superfície, sentindo a textura marcada pelo tempo. É um belo trabalho, disse, pensativa. Provavelmente do final do século passado. Vamos ver o que há dentro. Vicente abriu a caixa. Lá dentro, repousava um antigo conjunto de escrita, papel envelhecido e alguns instrumentos de caligrafia da época. Enquanto ele examinava o conteúdo, os olhos de Elisa, quase sem querer, se desviaram para a prateleira ao lado. O estojo do violino ainda estava ali, intacto, como se esperasse pacientemente o momento certo, guardando sua própria história. E o mistério daquela estranha partitura. Parece que há algo especial aqui. Tanta coisa reunida em um só lugar. Mas, à primeira vista, nem dá para perceber, comentou Vicente, observando os objetos ao redor. Cada peça tem sua própria história, respondeu Elisa, com um leve tom de melancolia. Ele apontou para a prateleira. Esse é um estojo de violino? O coração de Elisa deu um salto. Ela se aproximou e pegou o estojo de Nicholas com cuidado. Sim. Pertencia ao meu falecido amigo, disse, com a voz um pouco trêmula. Vicente a observou com compreensão. Eu também gosto de música. Infelizmente, nunca aprendi a tocar, mas tenho um amigo que toca violoncelo. Trabalhamos juntos. Ele fez uma pausa e sorriu. Na verdade, sou neurocirurgião. Acabei de ser transferido para esta cidade. Acho que vai gostar daqui, respondeu Elisa, tentando desviar o foco da conversa. Quase sem perceber, abriu o estojo por reflexo. Seus olhos caíram sobre a partitura. A propósito, olha o que encontrei dentro, disse, estendendo o papel para Vicente. Ele pegou a partitura com interesse e começou a analisá-la. Não sou especialista, mas algo me diz que isso não são apenas notas musicais, comentou, franzindo a testa. Veja isso. Esses símbolos estranhos. Sim, concordou Elisa. Eu também não sou musicista, mas tenho certeza de que essa não é a música que Nicholas deveria tocar naquela noite. Vicente inclinou-se sobre a folha, examinando os símbolos com mais atenção. Parece um código. Eu sempre gostei de enigmas, disse, pensativo. Ele virou o papel de um lado para o outro, como se tentasse decifrar algo. Deixe-me analisar melhor. Elisa hesitou por um momento, mas acabou dando de ombros. Também estava curiosa. Convidou Vicente para o escritório nos fundos da loja. Ele se sentou à mesa, enquanto ela saiu rapidamente. Não era questão de confiar nele ou não. Havia câmeras de segurança ali. Se quisesse roubar algo, não conseguiria. Vicente se dedicou ao enigma com rapidez e precisão. Escrevia anotações, comparava símbolos e parecia até dialogar mentalmente com aqueles sinais misteriosos. Meia hora se passou. Nenhum progresso. Elisa começava a se frustrar. Parece que o milagre não aconteceu, murmurou, desapontada. Mas, poucos minutos depois, Vicente franziu a testa. Seu olhar se iluminou. Acho que entendi. Consegui decifrar o padrão do código. Ele respirou fundo e continuou. O cifrador usou um método bem interessante, mas eu consegui quebrá-lo. E o que significa? Perguntou Elisa, ansiosa. O tom de Vicente ficou sério. Receio que você não vá gostar da resposta. O conteúdo fala sobre contrabando de antiguidades. Elisa sentiu um calafrio. Não, isso não pode ser verdade. Pelo que vejo, alguém envolvido nisso era seu conhecido, um homem chamado Luiz, continuou Vicente. Elisa balançou a cabeça em negação. Não, não, não. Isso é um erro. Luiz? Contrabando? Isso é impossível. Sua voz saiu em um sussurro trêmulo. Luiz. Meu ex-marido? Ele era apenas um empresário.
Mas então, uma nova peça se encaixou. Ela olhou para Vicente, os olhos arregalados. O estojo do violino pertencia ao Nicolas. Eles estudaram juntos. Você está dizendo que meu marido usava instrumentos musicais para contrabandear antiguidades? Vicente concordou. Pelo que parece, sim. E talvez até coisa pior. Elisa passou a mão pela testa, sentindo o mundo girar. Nicolas. Ele era uma vítima ou cúmplice? Apenas um peão ou parte do esquema de Luiz? E se você estiver enganado? Sussurrou Elisa. Tudo aquilo era absurdo demais para ser real. Não entendo nada disso. Ela se sentia perdida, sem chão. Talvez eu possa ajudar mais, sugeriu Vicente, sua voz firme e tranquilizadora. Sou neurocirurgião. Lido com situações complexas todos os dias. Elisa soltou um riso nervoso. E como isso te ajuda a resolver enigmas? Eu aprendi a encontrar padrões onde ninguém mais vê. Achar respostas onde tudo parece sem solução. Ele sorriu. E acho que ainda há muito a descobrir. Elisa sentia como se estivesse à beira de um precipício. O mundo que conhecia desmoronava diante dela, revelando mentiras escondidas sob a fachada de sua antiga vida. Mas, por que você está fazendo isso? Perguntou, ainda confusa. Por que quer me ajudar? Vicente a encarou com seriedade. Não consigo ignorar os problemas das pessoas, respondeu com firmeza. Seus olhos transmitiam sinceridade. E além disso, acredito que a verdade sempre vem à tona. Mais cedo ou mais tarde. Isso é uma regra da vida. A cabeça de Elisa girava. Como um simples código revelou um segredo tão absurdo? Nicolas e Luiz. Trabalhando juntos. Envolvidos com algo criminoso? Era impensável. Luiz, sim. Ele faria qualquer coisa por dinheiro. Mas Nicolas... Mesmo assim, as pessoas sempre podem nos surpreender. Ela estremeceu. Isso não pode chegar aos ouvidos de Madalena. Aquela senhora já carregava dor o suficiente. Se soubesse que seu filho pode ter se envolvido em algo assim, poderia não suportar. Elisa respirou fundo. Bom, acho que já vou indo, disse Vicente, levantando-se. Me desculpe se causei qualquer desconforto. Ele hesitou por um instante. Depois pegou algo no bolso e entregou a Elisa. Aqui, pegue. Era um cartão de visitas. Vou trabalhar no hospital central da cidade. Ainda não conheço ninguém por aqui, então, se um dia quiser me mostrar os pontos turísticos, eu agradeceria. Elisa sorriu, apesar do turbilhão de emoções dentro dela. Algo na maneira descontraída dele a fez relaxar, mesmo que por um instante. Quem sabe? Disse, pegando o cartão. Vicente sorriu de volta. E com isso, se despediu, deixando Elisa sozinha com suas perguntas. Elisa, sem pensar muito, guardou o cartão no bolso do casaco de trabalho. Sentiu que seu humor havia melhorado um pouco. Bom, agora posso, enfim, organizar o catálogo, disse a si mesma com um sorriso. Mas o destino parecia ter outros planos. Apenas 1h30 após a saída de Vicente, seu telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz de Madalena estava trêmula, tomada pelo choro. Elisa, minha querida. Uma desgraça. O Theo. Ele. O coração de Elisa disparou. O que aconteceu? Fale logo. O desespero tomava conta de sua voz enquanto sentia as mãos ficarem frias. O Theo caiu de uma árvore. Ele tentou salvar um gatinho. Eu não consegui impedir. Elisa prendeu a respiração. E onde ele está agora? Levaram ele para o hospital. Os médicos acham que ele pode ter machucado a coluna. Sem pensar duas vezes, Elisa desligou e chamou um táxi. Cada minuto até a chegada ao hospital parecia uma eternidade. Sua mente era um turbilhão de pensamentos sombrios. Ela rezava para que não fosse nada grave. Quando finalmente chegou, foi tomada pela atmosfera fria e opressiva do hospital. Paredes brancas, o cheiro forte de medicamentos, médicos e enfermeiras apressados. Tudo parecia um pesadelo. Elisa correu para a recepção e logo encontrou Madalena. A idosa estava sentada em um banco, o rosto banhado em lágrimas. Elisa se aproximou rapidamente, sua voz saindo trêmula. Onde está o Theo? Ele está ali, murmurou Madalena,
apontando para uma porta fechada. Os médicos estão examinando ele. Elisa se sentou ao lado da idosa e a envolveu em um abraço apertado, tentando confortá-la. O tempo parecia se arrastar. 10 minutos depois, a porta finalmente se abriu. Elisa prendeu a respiração ao reconhecer o médico que saía da sala. Vicente. Desta vez, ele vestia um jaleco branco e tinha uma expressão séria. Cirurgia? A palavra mal saiu da boca de Elisa. Sentiu as pernas fraquejarem, como se estivesse prestes a desmaiar. É perigoso? Vicente manteve a postura profissional, mas seu tom era tranquilizador. Toda cirurgia envolve riscos, respondeu. Mas eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Já realizei procedimentos semelhantes antes, e todos foram bem-sucedidos. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. O Theo tem boas chances de recuperação. O coração de Elisa se apertou. A palavra cirurgia soava como uma sentença. Como isso aconteceu? Murmurou, tentando compreender. Vicente suspirou. Ele queria salvar um gatinho. Um filhote ruivo, provavelmente de rua. Ele subiu na árvore, passou pelo buraco do cercado e chegou até o topo. Mas, quando tentou descer, perdeu o equilíbrio e caiu. Elisa cobriu o rosto com as mãos, tentando conter as lágrimas. Eu mesmo farei a cirurgia, disse Vicente com firmeza. Mas hoje era seu dia de folga, murmurou Elisa. Não importa. Vim especialmente para isso. Espero que tudo corra bem. Estaremos esperando, sussurrou ela. E então, o tempo parou. Elisa e Madalena sentaram-se lado a lado, em um silêncio doloroso. Os minutos se arrastavam, intermináveis. Madalena murmurava orações baixinho. Elisa encarava o teto, tentando afastar os piores pensamentos. A operação durou horas. Elas permaneceram imóveis, temendo até mesmo se mexer. O único som que quebrava o silêncio era o ruído distante do hospital, passos apressados, vozes de enfermeiras, o bip constante dos monitores. Até que, finalmente, a porta da sala cirúrgica se abriu. Vicente surgiu no corredor. Estava visivelmente cansado, mas trazia um sorriso discreto. Tudo correu bem, anunciou. Elisa soltou um suspiro trêmulo. O Theo está dormindo agora. A lesão foi na região cervical, mas acredito que ele ficará bem. As lágrimas vieram sem controle. Elisa abraçou Madalena, e as duas choraram juntas. Dessa vez, de alívio. Obrigada, sussurrou Elisa. Muito obrigada. Vicente sorriu de leve. Só fiz meu trabalho. Ele vai se recuperar completamente, garantiu Vicente. Ele fez uma pausa e acrescentou com um sorriso. Ah, e o gato? Por favor, levem-no. Ele está no meu consultório. Afinal, foi por ele que Theo se machucou. Elisa sorriu, contendo a vontade de abraçar o jovem médico. Por algum motivo, sentia que agora estavam ligados por algo maior do que um simples acaso. Ela olhou para Theo. Ele ainda parecia pálido, mas respirava com tranquilidade. Vou ficar aqui, disse Elisa, firme. Quero estar ao lado dele quando acordar. Madalena segurou sua mão com gratidão. Obrigada, minha querida. Você é o nosso anjo da guarda. Antes de sair, ela pegou o pequeno gato ruivo que Theo tentou salvar. Ao sentir o calor das mãos dela, o bichano ronronou contente, se aconchegando. Que carinhoso você é, murmurou Madalena. Ela fez um carinho atrás das orelhas do filhote e sorriu. Vamos te chamar de Ruivo. Acho que o Theo vai aprovar. Com isso, ela se despediu e foi embora. A noite passou sem problemas. Ao amanhecer, Theo começou a despertar. Elisa abriu um sorriso e da porta do quarto, acenou para ele. Depois, mandou um beijo no ar. Se recupere logo, descanse. Depois a gente conversa mais. Os dias seguintes foram uma correria sem fim. Theo melhorava cada dia, e seu sorriso saudável voltava a iluminar o rosto. Vicente passou a visitá-los com frequência, sempre verificando como o menino estava. E a cada encontro, Vicente também passava para ver Elisa. Ela sentia como se estivesse desabrochando aos poucos, como uma flor que finalmente recebe luz depois de um longo inverno. A atenção dele aquecia algo dentro dela, algo que há tempos parecia adormecido. Com o passar dos dias,
A relação entre os dois se tornou mais próxima. As conversas passaram a ser informais, leves, cheias de cumplicidade. A amizade se transformava em algo mais, algo genuíno. Numa dessas noites, depois que Theo adormeceu, Vicente a convidou para tomar um café na lanchonete do hospital. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam como pequenas moedas douradas espalhadas pelo veludo negro da noite. Elisa segurava sua xícara, sentindo o aroma quente do café. Vicente mexia a bebida com a colher, pensativo. Até que finalmente, quebrou o silêncio. Elisa, eu queria falar com você. Ela ergueu o olhar, sentindo o coração acelerar. Eu sei que você passou por momentos difíceis, continuou ele. E não quero pressioná-la. Fez uma pausa antes de acrescentar, com um sorriso leve. Mas preciso dizer, você me agrada muito. Elisa desviou o olhar, surpresa e um pouco nervosa. Você é uma mulher incrível. Forte, generosa e linda. Ele respirou fundo antes de concluir. Não quero perder a chance de te conhecer melhor. Elisa sentiu um nó na garganta. Não sabia o que responder. Eu, não sei o que dizer, sussurrou. Passei tanto tempo sozinha. Não sei se estou pronta para algo novo. Vicente concordou, sem desviar o olhar. Eu entendo. E não estou com pressa. Ele sorriu de forma tranquila, sincera. Só me dê uma chance. Fez uma pausa, e com um brilho divertido no olhar, acrescentou. Ah, e sobre aquele código na partitura? Elisa ergueu os olhos. Entrei em contato com a polícia. Eles prometeram investigar. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Sabia que ainda precisava de tempo. Tempo para deixar o passado ir. Tempo para acreditar no amor novamente. Mas algo em Vicente, na bondade do seu olhar, no calor da sua presença, fazia renascer uma esperança que há muito tempo não sentia. Ela respirou fundo, e com um sorriso tímido, sussurrou. Tudo bem. Vamos tentar. O rosto de Vicente se iluminou. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Elisa hesitou por um instante antes de segurá-la. Seus dedos se entrelaçaram suavemente. Naquele momento, ela compreendeu. Não estava mais sozinha. Havia alguém disposto a estar ao seu lado, apesar de tudo. 3 semanas depois, Theo finalmente recebeu alta. Feliz, correu para seus brinquedos e para os braços de Elisa, que já era para ele muito mais do que apenas uma amiga da família. Ela se tornou sua mãe de coração. Madalena, mesmo sentindo as forças diminuírem, estava tranquila. Sabia que, quando chegasse sua hora, seu neto estaria em boas mãos. Enquanto isso, a denúncia feita por Vicente impulsionou uma investigação séria. Pouco tempo depois, Luiz foi preso. Seus crimes vieram à tona, expondo sua verdadeira face. A fachada de empresário bem-sucedido desmoronou, revelando o homem corrupto e ambicioso que Elisa, por tanto tempo, se recusou a enxergar. Mas, entre todas as revelações, a mais importante foi esta. Nicolas nunca esteve envolvido no esquema de contrabando. Ele havia descoberto tudo por acaso. Durante uma apresentação internacional, Nicolas percebeu algo suspeito. Ele viu um de seus colegas escondendo algo dentro do estojo de um violino. Mas o que realmente confirmou suas suspeitas foi o momento em que Luiz entregou um maço de dinheiro a um estranho nos bastidores. Nicolas sabia o que precisava fazer. Ameaçou denunciar tudo à polícia. Mas nunca teve a chance de concluir o que começou. Foi nesse momento que Luiz percebeu que Nicolas se tornou uma ameaça. Sabendo do perigo que corria, Nicolas escreveu uma mensagem codificada e a escondeu dentro do estojo do violino, disfarçando-a como uma partitura. Sua morte não foi acidental. Antes da apresentação, Luiz e seus comparsas invadiram o camarim e injetaram nele uma substância letal. Nicolas entendeu tudo sem que precisassem dizer uma única palavra. Ainda tentou resistir, mas já era tarde demais. Por mais de 1 ano, a mensagem de Nicolas permaneceu escondida, esperando ser descoberta. E agora, finalmente, justiça havia sido feita. O tribunal decretou a sentença que colocou um ponto final na história de Luiz. Ele estava condenado. Sem poder, sem influência, sem escapatória. Elisa estava lá, sentada na primeira fileira, esperando esse momento como se esperasse o próprio renascimento. Não por saudade, não por ressentimento,
mas para ver, com os próprios olhos, o homem que um dia a chamou de fracassada ser reduzido a nada. Luiz evitava encará-la. Talvez, pela primeira vez na vida, ele soubesse o que era vergonha. Mas Elisa não desviou o olhar. Ela fez questão de vê-lo exatamente ali, algemado, impotente, humilhado diante do mundo. Quando o juiz anunciou a sentença, Elisa sentiu um frio na espinha. Não era medo. Não era raiva. Era libertação. Ela se levantou. Passos firmes, decididos. Porque o tempo de abaixar a cabeça havia acabado. Caminhou até onde ele estava e olhou diretamente em seus olhos. Você me chamou de fracassada. O silêncio no tribunal era absoluto. Luiz paralisou, surpreso. Não esperava que ela falasse. Mas Elisa não parou. Você dizia que eu não era nada sem você. Um sorriso frio cruzou seus lábios. E agora? Ela ergueu as mãos, gesticulando para o tribunal ao redor. Olhe para você. Abaixou a voz, mas cada palavra saiu afiada como uma lâmina. E olhe para mim. Luiz não respondeu. Não havia mais arrogância. Não havia mais poder. Ele havia perdido. E Elisa? Ela venceu. Inclinando-se levemente para ele, sussurrou. Eu sou livre. E você, vai apodrecer em uma cela. Luiz abaixou a cabeça, vencido. Elisa sorriu. Virou-se e saiu do tribunal sem olhar para trás. Porque ele não merecia mais nem mesmo sua indiferença. Theo passou a viver com Elisa definitivamente, e a cada dia, o laço entre eles se tornava mais forte. Não era apenas o filho de Nicolas. Era seu filho também. Com o tempo, passou a chamá-la de mamãe, primeiro com timidez, depois com a certeza de quem encontrou um lar. E no momento em que Elisa ouviu essa palavra sair de seus lábios, soube que não havia mais dúvidas. Ele era seu filho. E ela era, de fato, sua mãe. O destino havia os unido, não pelo sangue, mas pelo amor. E não havia laço mais forte do que esse. E não havia nada no mundo que pudesse fazê-la mais feliz. A vida finalmente encontrou seu equilíbrio. Elisa voltou à sua loja, mas também retomou algo que sempre amou, a pintura. Com o incentivo de Vicente e Madalena, decidiu abrir um pequeno ateliê no centro da cidade. Seu espaço tornou-se um refúgio de arte, um lugar onde poderia ensinar, criar e se expressar. E enquanto a vida de Elisa florescia, Madalena também reencontrou a alegria. Com Theo seguro e cercado de amor, ela finalmente pôde descansar sem preocupações. O peso dos anos parecia mais leve agora. Com os cuidados de Vicente e o carinho de Elisa e Theo, sua saúde melhorou. Recuperou as forças, voltou a sorrir mais e até retomou pequenas atividades que antes já não conseguia fazer. Agora, aproveitava cada momento ao lado da família, contando histórias para o neto, ajudando Elisa na loja e observando, com orgulho, a felicidade renascer ao seu redor. Afinal, não era apenas Theo que havia encontrado um novo lar. Madalena também havia ganhado uma nova vida. A vida pessoal de Elisa florescia junto com sua arte. Elisa e Vicente se casaram, selando um amor que crescia a cada dia, desabrochando como uma flor na primavera. Ele se tornou seu porto seguro, seu apoio inabalável, sua esperança de um futuro cheio de luz. Agora, juntos, formavam uma família de verdade. Para celebrar essa nova etapa, decidiram fazer uma viagem especial. Eles, Theo e o mar. Madalena os acompanhou até a estação, sorrindo ao vê-los partir, certa de que essa viagem não era apenas um passeio. Era o começo de uma nova história. E nada poderia ser mais perfeito. Luiz? Ele estava longe. Muito longe. Cumprindo sua pena em uma prisão no norte do país, Luiz finalmente pagava pelos crimes que cometeu. E sua amante, a bela loira que um dia se gabava do relacionamento com ele, ela não demorou a seguir em frente. Mas, fiel à sua natureza, não escolheu um novo amor, escolheu uma nova vítima. O plano parecia perfeito: conquistar um empresário rico, envolvê-lo em suas mentiras e garantir uma vida de luxo às custas dele. Só que, dessa vez, ela escolheu a pessoa errada. O homem não era tão ingênuo quanto ela pensava. Ele percebeu o golpe antes que fosse tarde demais. E em vez de cair na armadilha, denunciou-a à polícia. As fraudes vieram à tona. O esquema de extorsão foi exposto.
E a mulher que tanto se orgulhava de seu charme e esperteza acabou atrás das grades, exatamente como Luiz. Sem luxo. Sem amantes ricos. Sem saída. O destino, afinal, sabe ser irônico. E para os que vivem de enganar, a conta sempre chega. Elisa, por sua vez, não olhou mais para trás. Sua nova vida começava agora. E ela estava pronta para vivê-la. De verdade. Caminhavam lado a lado, de mãos dadas. O pôr do sol tingia o céu com tons avermelhados, enquanto seus reflexos dançavam suavemente na superfície escura do mar. Elisa suspirou, encostando-se ao peito de Vicente. Eu estou feliz, disse baixinho. Ele sorriu, a envolvendo em um abraço. Eu também, respondeu, antes de beijá-la com ternura. Theo, que caminhava ao lado deles, segurou as mãos dos dois e sorriu. Eu quero que a gente fique assim para sempre, como uma família grande e feliz. Ele fez uma pausa e completou. Eu, vocês, o ruivo e a vovó. Elisa olhou para os dois homens da sua vida, o pequeno e o grande, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas, dessa vez, eram lágrimas de alegria. Afinal, o que mais ela poderia pedir? Ela encontrou o amor, a paz e, acima de tudo, um lar. E essa era a maior felicidade que poderia existir. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.